Bem-vindos a mais uma live. Tô ligando lá os equipamentos na rede vizinha. Se você tá chegando aí agora e não sabe o que tá acontecendo, bem-vindo. Antes tarde do que nunca, né? Se você já sabe o que tá acontecendo, aproveita aí. Fala, Cacá, bom dia. Aproveita que você já tá aí, né? E compartilha o convite aí com 10 pessoas. Manda esse convite aí para umas 10 pessoas e fala, ó, eu se fosse você entrava, porque o bicho vai pegar hoje. Vem ver o que esse maluco tá falando. Não é assim não? Bora. Vamos lá. Bom dia, Cacá. Bom dia, William, Marcelo, Benjamin Flores, a galerinha que tá todo dia aí. Show de bola. Qual que é a expectativa de vocês pra live de hoje? Escreve aí, enquanto a galera tá chegando. Rapaz. Ô César, acho que o TikTok tá malvado com a gente, hein? Tem alguma coisa errada aí, porque... Não tem ninguém chegando, cara. Que esquisito, mano. Esses caras são complicados. Vou gravar um conteúdo falando sobre o que tá acontecendo lá. Sobre as loucuras que estão acontecendo lá. É assustador. Assustador. Hoje vocês vão saber um pouquinho do que é o lance de tentar falar o que você pensa. Cada capítulo é um flash, é isso aí. Flávia Deonora, acho que é a primeira vez que a Flávia tá aqui. Se for a primeira vez, Flávia, fala de onde você tá falando, o que você faz, quem te convidou. Parece que você não gosta de café, não, só um pouquinho. Esse aqui já é o quarto de hoje. Eu faço meu café todo dia de manhã. TikTok e agosto. Agosto é um mês louco, né, cara? Agosto não acaba, né? Um mês infinito. O dinheiro acaba e o mês ainda tá na metade. Eu faço meu café, viu, Marchese, Josimar? Eu moo o café todo dia de manhã, faço ele, é o meu tempo de pensar nas coisas do dia, de pensar um pouquinho nas coisas de Deus, é meu tempo comigo mesmo, é bem bom. Bom dia, Benjamin Flores. Benjamin Flores, se a gente não fizer o melhor dia das mães da sua vida agora, hein? Vamos ter que mudar de nome, mudar de país, sei lá, vamos ter que ir para algum lugar. Bom dia, Kleber, tá lá no TikTok. César tá lá no TikTok, legal. Perito Adão Valdeci, Mr. Adão, aluno de mentoria. Fez a matrícula dele pro Liberte, vai vir aqui para São Paulo em outubro. Show de bola. Café é vida mesmo, graças a Deus. Bom, vamos lá. Bom dia para todo mundo. Mais 30 segundos aí eu começo de conteúdo. Quem não sabe o que está acontecendo aqui, quem não sabe o que a gente está fazendo aqui, né? Quem não sabe por que live 7 horas da manhã, o que esse maluco quer com isso, a gente está num processo de doutrinação da mente. Bom dia, Silvânia. Mike, bom dia também. É o pastor Mike que tá aí ou não? Eu tô muito atrapalhado aqui. Tem um cara de terno bonitão ali na foto, tá acompanhado, parece a esposa dele. É você, pastor? Quero me tornar um especialista. É isso aí, Adão, tem que estudar. 10.000 horas de estudo, é o que dizem para ser um especialista. Bora, pra cima. Legal, Mike, bem-vindo. Chama a molecada aí, acorda os adolescentes, manda o convite para eles que vai fazer muito sentido. A aula de hoje é sobre família. Negócio muito doido. Como é que tem uma aula sobre família num livro de administração de empresa, né? Mas tem porque são todas as coisas aí juntas, né? Bom, vamos lá. A gente parou ontem com o nosso personagem principal aí, o Mr. Hogo, lá em Nova York, vendo o Jonah, o consultor dele, que ele agora é contratado, né? Contratado pelo êxito. Tem um monte de gente que gosta disso, né, César? Manda o link aí, se for bom eu pago. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. O Jonah assume um contrato de risco, né, com o Hogo, e aí o combinado deles... A galera já tá fazendo uns comentários muito doidos lá no TikTok. Vambora, vamos aqui, que aqui pode falar o que quiser. O cara tá em Nova York, no saguão do hotel, o Jonah entra numa limusine para ir cuidar da vida dele, mas eles haviam feito um combinado, e o combinado era o seguinte: olha, você me paga na proporção do que você conseguir obter de riqueza, de lucro com o ensinamento que eu vou te dar. Se a fábrica fechar e falir, você não teve ensinamento nem lucro nenhum, você não paga nada ou paga pouco.
Se você realmente conseguir dar a volta nessa situação e sair do outro lado, aí em função da lucratividade que você tiver, do crescimento que você tiver, aí você me paga lá proporcional a isso. Então é um contrato de risco entre o Jonah, consultor, e o Rogo, e ele está voltando de Nova York. E aí, esse capítulo 12 é um capítulo que trata da seguinte forma. Ele está chegando em casa, voltando, ele lembra de uma história, dessas histórias de corporação que parece lenda dentro das empresas. Toda empresa tem uma lenda, né? E aí tem uma lenda lá na Unicol que diz que o cara chegou em casa, abriu a porta de casa, estilo Família Dinossauro. Quem lembra da Família Dinossauro? Querida, cheguei! E diz que a hora que ele abre a porta da casa, não tinha mais nada dentro de casa. Não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha quadro, não tinha cachorro, periquito, peixe, nada. Nada, 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 nada. A esposa deixou duas coisas para ele. As roupas dele jogadas no chão, porque os cabides ela levou. E um recado escrito com batom no espelho do banheiro. Não deixou nenhum papel com o recado. Escreveu no espelho do banheiro. Adeus, seu filho da mãe. E caiu no mundo, foi embora. E diz que ele voltando de Nova York, ele volta com esse pensamento dessa história, dessa lenda da Unicol na cabeça dele, pensando assim, cara, será que a hora que eu chegar lá, ela não vai estar lá? E ele diz que a hora que ele chega em casa, a primeira coisa que ele olha é a grama do jardim. As casas americanas sempre tem aquela grama na frente, né? Ele olha na grama para ver se tem algum rastro de caminhão, algum truque, né, que tenha subido em cima da grama para carregar a mudança dele. E não tem nada lá, ele fala, uau, caminhão não foi. Aí ele olha pela vidraça da garagem assim, vê o carro da mulher lá dentro. A hora que ele vê o carro dela dentro da garagem, ele meio que olha para cima e fala assim, obrigado, Senhor. Quer dizer, ele tem os sinais do que pode acontecer, ele é um bom gestor, ele consegue olhar lá na frente e ver problemas e tentar tratar os problemas. Bom dia, Gisele, show de bola, bem-vindo. Legal demais, bom dia, Alexandre, show demais. E quando ele vê esses sinais aí, se você não compartilhou o link ainda, o pessoal tá entrando aqui agora, compartilha, o negócio de hoje aqui é bem, bem massa, assim, no que diz respeito não a família só, a parte familiar é muito legal. Johannes, lá, a galera tá chegando mesmo. Mas é muito massa na questão de como formular um acordo, um bom acordo. Acho que esse é o ensino de hoje. Tem a ótica da família, do cuidado com a família. Ele, pela primeira vez, ao voltar de um compromisso, né, de um ambiente de negócio, ele decide ir até a casa dele, em vez de ir para a empresa. É uma quebra de padrão dele, porque ele tem ido mais à empresa e pensado mais na empresa do que nas coisas de casa. O medo de perder, eu acho que fez ele ir atrás da esposa. Ele lembrou da história, da lenda lá da Unicol, a respeito do cara chegar em casa e não ter mais nada dentro de casa. E diz que a hora que ele entra em casa, a esposa dele olha assustada assim, fala, o que você está fazendo em casa? Porque não era um horário, né? E diz que ela tá com o olho vermelho, como se estivesse chorando e tal. E ele fala assim, o que eu tô fazendo em casa? Eu tô procurando você. Eu liguei 100 e poucas vezes pra cá, fiquei a noite inteira ligando e ninguém atendia. Aonde você estava? Eu quero saber aonde você estava. Aonde você foi ontem à noite? Ela fala, eu saí. E aí, são jogos, né, numa tratativa residencial, doméstica, de marido e mulher, de gente que tá magoada, que é aquele jogo do suspense, né? Você fala meia resposta, você fica tentando plantar no coração do outro aquela sensação de eu faço o que eu quero, você não sabe onde eu estava, você está curioso por quê, devia estar aqui ontem. E são brigas e confusões que a gente acaba estimulando dentro de um relacionamento. Isso pode ser em casa, isso pode ser na companhia, na empresa, no trabalho, na faculdade, na escola. São pequenas confusões que a gente estimula e a gente não tem ganho nenhum com elas. Você está entendendo isso? Não? Esse estímulo dessas pequenas confusões, ela só traz perda e prejuízo. Perda e prejuízo, literalmente. Para os dois. Mas ele estava em falta com ela, ele estava trabalhando muito e tal. A conversa dele estava só desalinhada. Porque a gente vai ver aqui que o objetivo dele, o objetivo principal dele, diz respeito a dar a melhor condição de vida para a família. Isso é muito comum em relacionamento, muito comum em casamento. A cobrança do lado de quem está em casa
dizendo você não fica em casa, você não dá atenção pra gente, você não tá aqui nunca, você não, né, você só pensa no seu trabalho. E o outro lado que está envolvido com as questões do trabalho, ele está com a cabeça muito voltada a eu preciso dar condição melhor, eu preciso trocar de casa, trocar de carro, pagar a escola, a faculdade, eu preciso dar condições de conforto para minha família. E às vezes o cara está tão focado no conforto, tão com a cabeça engatado nessa questão externa, que ele não vê que ele está perdendo as coisas de dentro. Eu estou nessa condição, nessa situação, nesse momento. Eu estou tão preocupado com o que está fora, tão envolvido com as coisas externas, que perco tempo de qualidade com quem está dentro de casa e arrumo problema com isso. E a reação das pessoas é bem parecida, de dizer assim, olha, você só está preocupado com o trabalho, você só pensa no trabalho, você está, né, lá, e aí eles continuam a discussão deles, onde você foi, eu saí com a fulana, mas como assim com a fulana, lá na outra cidade? Só tenho ela para conversar, voltei lá para nossa cidade antiga, onde a gente morava antes, ela é minha amiga, a gente ficou junto, conversou, aí eu bebi um pouquinho e tal, não estava bem para voltar dirigindo à noite, eu dormi lá. E aí, eles começam a discutir, e aqui a gente faz abre uma aspas aqui, para a gente entender um processo de negociação, tá? É um processo de negociação em casa, mas ele é válido em qualquer situação. Eu acho que é legal você ficar bem atento a isso, apesar da história, porque a gente tem que entender que apesar de ser um romance, é uma tratativa de empresário, de gestão de vida, de gestão de pontos de restrição. E nesse momento aqui, a família, a relação dele com a esposa tem sido um ponto de restrição. Ele vai tratar o problema. Lembra ontem? Começa pelo maior problema. Eu acho que nesse momento aqui o maior problema para ele era a possibilidade de perder a esposa. Ele vai para casa. E aí o objetivo dele, e ele diz na discussão, é: Julie, eu estou tentando dar uma vida melhor para você e para as crianças. E a Julie responde para ele dizendo assim: tá, você trabalha, você está sempre correndo o risco de ser mandado embora, mas eles estão sempre te promovendo, tem alguma coisa errada. E se você está querendo só dar uma vida melhor pra gente, por que você ainda continua aceitando as promoções? Olha que louco esse questionamento, para fazer pensar. Eu quero dar uma vida melhor para vocês, beleza. Aí você vai, trabalha, tá sempre com problemas, sempre numa situação difícil, isso é uma constante, só que você está dizendo que corre o risco de ser mandado embora, mas eles estão sempre te promovendo. E se você só quer dar vida melhor pra gente, por que você aceita toda a promoção que chega? Porque a gente já tá numa vida melhor. Aí você quer melhor da melhor, melhor da melhor da melhor, isso não vai parar nunca. Isso aqui é um processo que não vai terminar. Boa coisa pra você pensar. Aí ela fala, seu emprego está sempre em perigo, sempre. Já que você é um funcionário tão ameaçado, por que eles estão sempre te promovendo e te dando mais dinheiro? Doido, né? E aí, isso aqui me faz pensar em algo aqui, que eu tenho conversado com algumas pessoas que estão em momentos de dificuldade, de restrição, de olhar para o negócio e ter que fazer uma mudança, não entender bem o que está acontecendo com a vida e tal. E isso aqui eu queria que você anotasse agora aí, porque é libertador, tá? Eu acho que o meu propósito de vida é quebrar tudo que prende as pessoas em qualquer lugar. As pessoas que têm medo de quebrar, têm medo de falir, têm medo de ficar sem dinheiro, têm medo de ser mandado embora, têm medo de ter problema financeiro, depois aí dos 25, 30 anos, quando a gente é novo, a gente ainda não sabe bem o que está fazendo na vida, o que vai ser quando crescer, e aí é uma dor latente isso aqui, porque o cara ainda não sabe quem ele é. Mas depois de um determinado momento, depois de um determinado tempo, olha, eu tô ganhando palmas e flores e beijos aqui no TikTok, nem sei o que significa isso. Não vou fazer dancinha pra ninguém não, sai fora, viu? Mas obrigado pelo barulho aí. As pessoas que têm essa clareza de que elas aprenderam algo, e o conhecimento é a única coisa que não pode ser roubado de ninguém, por isso que eu gosto de ensinar. Quando você percebe que tem uma habilidade que jamais pode ser tirada de você, é impossível você ir para o buraco e ficar no buraco. Vou explicar, tá? Eu estava com um outro professor outro dia, conversando com ele na minha sala. Ele está passando por uma transição
E eu disse a ele assim, viu, você vai esquecer o que você sabe fazer no digital? Ele falou, não. Você perdeu a habilidade de fazer o que te trouxe até aqui? Ele falou, não. Eu falei, então, amigo, esquece. Você nunca vai passar fome, nunca mais vai acontecer de ter falta, de ter escassez na sua vida, porque a habilidade que você adquiriu, ela te traz 20, 30 mil por mês de qualquer jeito que você quiser. E com 20, 30 mil você vai viver bem. Ele olhou para mim e falou assim, cara, é verdade. É real isso aí. Então, porque depois que você desenvolve a habilidade de vender algo na internet, ou de prestar um serviço, ou a habilidade de achar um vazamento de água sem quebrar a parede, ou a habilidade de vender alguma coisa para alguém, ou a habilidade de comprar e vender flor na internet, né? Eu estou olhando para vocês aqui, pensando nos exemplos, para dona de casa, a habilidade de arrumar uma casa, para mãe de família, a habilidade de cuidar de criança, você nunca mais passa necessidade na vida. E quando você entende isso, pessoal, isso é libertador, porque você sai da cadeia, da prisão, de achar que se for mandado embora, tudo vai estragar, vai zangar, vai... Este cara aqui, ele tinha uma habilidade de gerir coisas e suportar a pressão que era gigantesca. E se ele não estivesse neste grupo econômico, ele estaria em outro grupo econômico e em pouco tempo numa função de gestão, ou no negócio dele. Então, o cara que sabe fazer, ele faz de qualquer jeito, em qualquer lugar, a qualquer hora. Ele pode doar tudo que ele tem e começar de novo, que ele vai chegar onde ele estava, ou mais acima do que ele estava, em menos tempo. Então, eu quero que você fique com isso na sua cabeça. A habilidade que você tem de gerar riqueza, ninguém toma de você. Não importa onde você está, o que você está fazendo. Não é tomável. A não ser que você afrouxe, que você se entregue. Que você aceite a derrota. Se você não aceitar a derrota, não tem como tomar isso de você. Anotou aí? Eu vou usar aqui o exemplo de uma aluna minha, que eu falei ontem, que me ligou e disse assim, professor, eu assisti a aula lá que você falou, eu fui pesquisar, eu olhei um monte de blog, nos blogs onde eu andei tinha lá um termo técnico falando do serviço, um código, eu peguei aquele código, coloquei nas palavras-chave do Google e o telefone começou a tocar e não para mais. Ela desenvolveu uma habilidade de entender o processo, de saber como é que faz o anúncio, de saber como é que pesquisa como as pessoas estão procurando determinada coisa, e nunca mais ela vai ter problema para fazer anúncio de absolutamente nada, porque é só pesquisar, repetir o processo e adaptar ao segmento que ela tiver. Nunca mais passa fome na vida, entendeu? Nunca mais passa falta na vida, nunca mais. E cara, é muito bom, muito bom. Se você não está nessa condição ainda, procure estar. Você está num momento financeiro em que você não precisa olhar para o lado de cá do cardápio, você olha só para o lado de cá. Você vai onde você quer, senta onde você quer, pede a comida que você quer comer e tanto faz o preço. E não é porque você tem milhões e trilhões na conta, é porque você tem o suficiente para comer qualquer coisa que tiver lá. E se você comer o caro ou barato, não vai mudar a tua capacidade de pagar a conta de luz amanhã. Você não tem que fazer conta para saber se você pode ou não pode pegar um Uber. E aí entende isso? Isso liberta. E isso tira você de uma situação de escassez, de falta, porque você entende que você tem uma habilidade geradora de recurso. Eu conheço um monte de gente, até gente que está aqui na live, que tem habilidade, que sabe gerar recurso, que tem uma capacidade única em uma determinada área, mas está contando moeda todo dia para fazer as coisas porque não se acha capaz. Então, se liberta disso daí, tá? A habilidade que você tem, o conhecimento que você tem, ele é constante, ele serve para tudo, em qualquer lugar, aonde você estiver. Se você aplicar ele em situações de geração de caixa, você não vai passar perreco, não vai passar aperto, não vai ter que contar moeda, não vai. É só você aplicar esse conhecimento para geração de grana, tá bom? Vamos falar de negociação, que era a pauta do capítulo de hoje. Ele está em casa com a esposa, eles têm esse bate-papo, ele coloca o objetivo dele na mesa, eu quero dar a vida melhor para vocês, ela faz os questionamentos dela, se você é tão ruim assim, tá sempre tão lascado, por que eles estão sempre te promovendo e você sempre aceitando promoção?
Ela fala, você tem razão, eu estou em falta aqui mesmo, ele reconhece o erro e diz assim, olha, eu preciso de 60, 90 dias agora de mais entrega, de doação de tempo, é uma condição aqui que eu preciso me desenvolver nessa habilidade, e aqui eu acho que está mais a questão da habilidade, do conhecimento novo que está empolgando ele, do que propriamente a condição da fábrica fechar ou não, porque para ele era incontrolável essa questão. Eu preciso dedicar esse tempo. Então aqui começa o processo de negociação. Eu quero que você perceba isso. Eu coloco os meus objetivos, eu vejo os questionamentos, eu alinho as expectativas, são 90 dias que eu vou precisar viver desse jeito. Aí ela fala assim, tá, mas se você não dá conta de fazer até as 18 horas o seu serviço lá, você tem que mexer com o relatório, a hora que todo mundo vai embora, que você tem paz, traga o relatório para casa, traz o serviço para casa. Eles estão dosando as partes aqui e todo mundo cedendo um pouco. Não tem negociação quando as partes não cedem. Traz para casa. Ele fala que, mas eu não sei se eu vou conseguir me concentrar se eu trouxer para casa. Eu acho que o fuá de casa vai me atrapalhar. Mas pelo menos você vai estar aqui com a gente. Mesmo trabalhando, você vai estar aqui. E aí ele cede do lado dele e fala, tá bom, é ceder para fechar, tá? Esse é um dos estágios da negociação. Ele fala, tá bom, eu vou tentar, mas ele já deixa uma porta aberta aqui. Se isso não der certo, se por algum acaso der algum atrapalho aqui, eu vou abrir a possibilidade de voltar e ficar lá na fábrica. Então, eu posso ter mudanças após essa tentativa que a gente está buscando aqui para encontrar um caminho. Então, olha o processo. Eu dou meu objetivo, eu ouço os questionamentos, eu coloco algumas condições que para mim são importantes, esses 90 dias. Ela me diz o que é importante para ela, ela cede um pouco, eu cedo um pouco e a gente chega num ponto de acordo que poderia ser revisto dentro de um tempo, e isso é um acordo, é um processo de inteligência emocional para buscar uma solução. Mas é impossível buscar a solução se não houver o alinhamento das expectativas num primeiro momento. Se você não enfrentar o problema, você não vai saber que ele existe, nem vai achar um caminho para resolver ele. Ele teve que montar no carro e ir para lá, achando que tinha dado tudo errado, e buscar essa solução de acordo, alinhando o que está acontecendo, deixando claro, né, para o outro lado quais são os problemas e o tamanho dele, qual é o desafio que está diante dele, o desejo dele de vencer aquele desafio, de romper essa barreira, né? E como é que faz agora aqui para a gente chegar num consenso. Eu cedo um pouco, você cede um pouco, a gente chega a um acordo e coloca a possibilidade aqui de rever o acordo em algum tempo. Se não der certo, a gente revê. Aí ela fala assim, cara, ele vira para ela e fala assim, como é que a gente vai fechar o negócio? Com um aperto de mão ou com um beijinho? Aí diz que ela dá a volta na mesa, senta lá no colo dele, dá um beijo nele, e quando ela tá bem abraçadinha com ele, ela fala assim, viu, ainda bem que a gente ajeitou aqui, viu? Porque singles bar é um negócio tão deprimente. Singles bar é bar de solteiros. É um negócio tão deprimente, ele fala, não quero nem ouvir essa história. Para com esse negócio, nem continua. Vamos ficar do jeito que tá aqui, vamos seguir daqui para frente. Aí ele promete a respeito do final de semana, diz que vai ter um final de semana mais dedicado à família, mais focado na família, também é um processo aí de promessas e de acordo. Eu quero te relembrar a respeito do que a gente falou ontem. Se você até aqui pegou as duas coisas importantes do dia de hoje, né? As habilidades que você tem de geração de caixa, as habilidades que você tem do seu dia a dia, ninguém rouba de você e elas podem ser aplicadas em qualquer situação. Eu quero que você escreva aí, habilidade não pode ser roubada, beleza? A não ser que você afrouxe, que você se entregue. Thiago Skelton. Tiagão, tem que trocar esse nome seu aí no Instagram, viu? Tem que botar o sobrenome comum a nós dois aí pra gente melhorar a nossa relação familiar. As habilidades que você tem, elas não podem ser roubadas de você. O Thiago entrou numa hora providencial. O Thiago é meu primo, é um dos grandes nomes do mercado onde ele atua hoje, mas ele não nasceu pronto, certo? Escreve aí, a habilidade não pode ser
retirada de você. Trocada pode, Cristiane. Você pode trocar de habilidade quantas vezes você quiser, estudar outras novas e aprender coisas novas. Mas a habilidade não pode ser roubada. E eu me lembro do Thiago, menino, novinho, garoto, e o pai dele virou para mim e falou, viu, tem como eu mandar ele aí para tua casa para fazer um estágio com você, para ele passar um tempo aí, desenvolver habilidade comercial? Eu falei, uai, tem, manda para cá. E eu tava numa fase ruim da vida, mas ruim. E o Thiago foi morar comigo um tempo, passou um tempo lá, não sei quanto tempo, não lembro, 1 ano, 6 meses e tal. Foi trabalhar comigo em vendas, se desenvolveu como vendedor e provavelmente é uma habilidade que jamais foi tirada dele e em qualquer momento da vida dele ele usa essa habilidade comercial, tem usado até hoje e é um grande nome no mercado onde ele atua porque tem habilidade comercial. Habilidades não podem ser retiradas de você. Então, essa é a primeira lição do que a gente está estudando aqui hoje. A segunda lição é a lição da negociação. Então, num processo de negociação, tem que haver clareza a respeito dos objetivos. O que me incomoda muito em alguns processos comerciais de alguns lugares? Algumas pessoas elas não deixam claro o objetivo delas. Elas não comunicam de forma transparente aonde que elas querem ir, o que elas querem fazer e aonde elas querem chegar. E isso é algo que polui o processo. Alguns vão dizer que não pode falar tudo, que não pode não sei o que e tal, mas isso polui o processo. Recentemente eu passei por um processo de negociação gigantesco. E tem aquela fase ali de alinhar a expectativa. E eu disse para a pessoa, falei, olha, é lindo eu dizer para o mercado que eu sou o cara que é responsável por este processo a partir de agora. Isso me dá um selo, uma chancela gigantesca. Então só poder falar que sou eu já vai inflacionar o preço do meu serviço. É maravilhoso se além de poder falar que sou eu for dono da metade. Eu for teu sócio. Mas esse aqui não é o momento para você. Eu quero chegar aí nessas coisas. Mas esse não é o momento para você. Agora é o momento de você fazer tal coisa, de você tratar tal problema, de você entender tal situação. O cara olhou para mim e falou, cara, mas você falou onde você quer chegar? Eu falei. Mas isso não te coloca numa situação de vulnerabilidade? Não. Para mim me traz uma situação de clareza. E esta clareza apresentada para você sabe onde exatamente eu quero ir. Se você entender que é possível, vai acontecer. Se você entender que não é possível, a gente não vai nem começar, não vai nem perder tempo. Então, eu consigo aplicar o tempo que eu tenho de forma clara em coisas que realmente são importantes, tá? Lembrei de ontem, não minta para o advogado. É isso aí, não mente não, que dá mais trabalho. Então, a clareza no processo, para alguns pode parecer que é grosseria, e eu tenho essa questão na minha tratativa o tempo todo. Nossa, você é muito grosso. Não, cara, eu sou direto e objetivo. Hoje, por que você está fazendo essa live aqui? Porque eu quero que você aprenda coisas que podem ser práticas para a tua vida. E, se possível, você se torne meu aluno. Ué, é óbvio. Hoje, mas todo mundo que entra na live vira teu aluno? Não. Mas todo mundo que entra aprende? Aprende. E tá tudo bem. Aprendeu, teve um contato comigo, veio aqui, me deu uma florzinha lá no TikTok. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Então, dentro desse processo de crescimento, você vai ter que ter alguém para ser teu consultor, você vai ter que ter alguém que você cola com a pessoa e anda com ela, que vai te mentorear. Pode ser que seja comigo, pode ser que seja com outra pessoa, mas o que você está aprendendo aqui, a habilidade que você desenvolver aqui, ninguém rouba de você. Não volta para trás, não perde. Então, entenda isso nesse processo de negociação, entenda isso com relação às suas habilidades, e você escreve aí, habilidade ninguém rouba da gente, e escreve aí, num processo de negociação verdadeiro, precisa haver clareza entre as partes e todos precisam ceder em alguma coisa. Não tem negociação em que não há alguém que cede. Então, um dos livros que eu estou estudando agora é como chegar ao sim, né? Como obter o sim das pessoas. É nítido que você tem que ceder em algum momento, você tem que flexibilizar o processo de alguma forma,
porque senão é ditadura. Você não está negociando, você está forçando o outro lado a fazer o que você pensa, o que você quer, e não vai. Gil, tráfego pago funciona para quiosque de milkshake? Funciona, chefe. Principalmente se der fome, sede e vontade de tomar na tua composição de fazer. O teu site tem que dar vontade do cara de botar a mão assim e tomar o milkshake. A tua propaganda tem que ser aquela que o cara toma e faz... É isso aí, funciona, tá bom? É só alinhar o criativo e o anúncio para a dor do outro lado. O outro lado quer uma refeição rápida, o outro lado quer algo refrescante, o outro lado quer só uma overdose de açúcar. Qual que é a expectativa do outro lado? Agora, se o cara for zero lactose e você não tiver isso, aí não vai funcionar para ele, né? Então, tem que alinhar a expectativa, mas funciona. Conhecimento e patrimônio para a vida, é isso aí. Exatamente, libertador. Obrigado, é isso aí mesmo. Então, a habilidade ninguém rouba da gente, muito bem, é isso aí. Eu lembrei aqui vocês da aluna Paula, que desenvolveu a técnica e aperfeiçoou a técnica e chegou num caminho bacana. Ontem eu tive uma aula de mentoria com o Gesiel, que está por aí, e ele compartilhou o testemunho dele ali comigo. Depois gravou um vídeo no grupo dizendo que é o melhor mês da venda dele e tal, porque ele mudou algumas coisas simples que ele não estava enxergando. E esse é o processo de libertar, de se libertar, de se livrar de corrente, de coisa que te prende. Meu propósito é arrancar as correntes da sua vida, tá bom? O capítulo de hoje é curtinho, é isso aqui, é um processo de negociação dentro de casa que pode ser aplicado em qualquer ambiente. E você precisa ficar com essas coisas na cabeça. Se você tem uma habilidade geradora de caixa, mesmo que você não perceba que ela é geradora de caixa, como arrumar uma casa é uma habilidade geradora de caixa. No mínimo você pode fazer faxina. E na melhor das hipóteses você pode ter uma empresa de faxina. Essa habilidade, ela não pode ser roubada de você. E se você tem habilidade para fazer qualquer coisa, você não vai passar necessidade na vida nunca mais. O que faz a pessoa passar necessidade é ela aceitar a condição, aceitar a dificuldade e colocar desculpa para não fazer. Isso aí traz dificuldade sim, porque você está parado, você está travado na vida. Então, destrava, se liberte, para de dar desculpinha, para de contar a história triste, pega a habilidade que você tem e aplica ela para transformar em renda, pega a habilidade que você não tem e vai atrás de estudar ela para conseguir romper do outro lado, tá bom? Hoje é isso, é rápido, mas é profundo, é bem denso o tipo de conhecimento. E aí você pensa aí qual é a habilidade que você tem que é geradora de caixa, qual é a habilidade que você tem que ninguém pode tirar de você. Toma posse disso na tua vida, realiza isso para você e diz, eu sou a pessoa que faz isso aqui ninguém tira de mim e com isso eu não passo fome nunca mais na minha vida, tá bom? Um bom dia para todo mundo aí, Deus abençoe vocês, abençoem a vida de alguém, compartilhem esse conhecimento de hoje com alguém durante o dia, diga assim, você já pensou que você tem uma habilidade que ninguém tira de você e que isso aqui é o que vai te fazer ganhar dinheiro e prosperar e que nunca mais você vai passar apertado na vida? Compartilha isso com alguém, fala isso para alguém, mostra isso para alguém, clareia essa ideia na cabeça de alguém, chama ela para vir amanhã, que isso pode fazer total diferença na vida dela. Eu queria ter ouvido isso quando eu tinha 20 anos de idade. Era um bom vendedor, tinha a habilidade de venda lá desde o começo, mas tinha medo, e o medo me fez fazer um monte de bobagem. Então, se você tiver clareza disso, ajuda muito. Se você estiver por perto de alguém que não tem clareza disso, ajuda ele a clarear, ajuda ele a abrir a cabeça dele. Estou olhando o Kaká aqui, o filho do Kaká trabalhou comigo uma época, o Vitão. E o conhecimento que ele desenvolveu ali, ele nunca mais passa fome na vida. Ele está evoluindo, está crescendo e tendo outros conhecimentos. É a mesma coisa em qualquer lugar, em qualquer situação. Não deixa ninguém roubar a tua brisa aí não, ninguém falar que você não pode, ninguém falar que não é possível. Porque tudo é possível, aquele que crê, não é isso? Bora, até amanhã, Deus abençoe vocês. Valeu, valeu. E amanhã a gente volta às 7 horas da manhã, continuando. Até amanhã, valeu!